Olá, ótima tarde. Chega com a gente, Band Placar em um oferecimento BandBet, já fazendo o esquenta para as partidas do Campeonato Brasileiro deste fim de semana e, claro, com as melhores oportunidades do mercado para você. Vamos começar falando de Palmeiras e Fortaleza, que se enfrentam neste sábado às 9 da noite no Allianz Parque. Equipes que vivem momentos completamente diferentes no Brasileirão, Bernardo Ramos, porque o Palmeiras luta pelas primeiras posições e o Fortaleza é o vice-lanterna. E o Palmeiras jogou no meio da semana, venceu o River Plate por 2-1. E claro que o foco tá nessa partida de volta na quarta que vem. Exatamente. Vamos ao contexto dessa história. Sim. Você fez uma introdução muito boa, mas a gente tem que falar exatamente sobre esse jogo do Palmeiras sendo em São Paulo no sábado à noite, às 9 horas da noite, sendo que o Palmeiras só volta a jogar também em São Paulo na quarta-feira pela Libertadores da América, contra o River Plate. Então, um contexto, de certa forma, favorável até ao Palmeiras. Esse jogo de quarta-feira seria mais tranquilo se o Palmeiras mantivesse aquele placar de 2-0. Aliás, foi um primeiro tempo espetacular do Palmeiras, no Monumental de Nunes. Depois o Marcelo Galhardo muda a forma de o River Plate jogar e o time argentino foi bem superior. E o segundo tempo do Palmeiras foi ruim. Foi ruim. Né? E aí tudo vai depender de como o técnico Abel Ferreira vai encarar esse jogo contra o Fortaleza. Veja, o Palmeiras é muito mais time do que o Fortaleza. Acho que as colocações na tabela de classificação apontam para isso. Sim. Só que ele vai ter que gerenciar o elenco, né? Então, nessa parte final, será que o Abel está pensando sobre o jogo contra o River Plate ou a respeito do jogo contra o Fortaleza? Como o Palmeiras briga pelo título e vai fazer as duas partidas no Allianz Parque, eu acredito que o Palmeiras entre amanhã com força máxima. Isso implica a escalação do Vitor Roque no comando do ataque. Vale lembrar que o Tigrinho tem 5 gols nos últimos 3 jogos do Palmeiras. Marcou mais uma vez, como você vê na imagem, na comemoração com o Flávio Lopes. E tem um detalhe, né, Berna? Monumental. Porque você falou dessa questão dos 2 jogos serem em São Paulo e a distância ela é um pouco maior, né? Sábado com quarta-feira. Exatamente. Se fosse domingo com quarta-feira, talvez o planejamento fosse outro. Exatamente. Claro que o Palmeiras volta na madrugada de Buenos Aires, chega na madrugada de quinta-feira a São Paulo, teve folga, né? Um regenerativo para alguns nesta quinta-feira e nesta sexta-feira já treina normalmente visando o jogo de amanhã contra o Fortaleza, ou seja, um treino apenas, tá? Lembrando que o Andréas Pereira foi titular do Palmeiras na partida contra o River Plate, jogando mais pelo lado direito e fez uma partidaça. Super. Não é um exímio marcador, até por isso eu acho que o Abel acertou ao não colocá-lo como um segundo volante no lugar do Lucas Evangelista, mas sim como meia aberto pelo lado direito, com o Flávio Lopes saindo muito da área e o Vitor Roque sendo o centroavante. Aliás, que fase é do Flaco também, o torcedor do Palmeiras brinca, né? Dos dois, né? Dos dois, mas o Flaco, né? Eles falam assim, mandamos o Flaco para a seleção da Argentina e eles mandaram de volta o Messi, né? Porque o Flávio Lopes está jogando muita bola. Em contraponto, já que a gente está falando de Argentina, o técnico do Fortaleza é o Martim Palermo, né? Que tem uma carreira de técnico bem discutível. Eu me lembro quando ele treinava o pequeno Aldosivi da Argentina, ele foi péssimo. No próprio Olímpia, que é um gigante do futebol paraguaio, também do futebol sul-americano, ele foi muito mal. No entanto, na estreia dele, o Fortaleza tinha de ganhar do Vitória de qualquer forma, adversário direto ali na briga contra o rebaixamento, e venceu. Então, assim, vamos dar crédito ao Martim Palermo nesse momento. Para mim, não foi uma boa escolha do Marcelo Paes. Até porque anterior também não foi, né? Renato Paiva, nada a ver, né? Tanto que sai o Vojvoda, eu não teria tirado o Vojvoda. Também não. Que está fazendo um início de trabalho bem auspicioso no Santos, né, Aline? Vamos às melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola entre Palmeiras e Fortaleza, sempre lembrando que a bola rola amanhã, às 9 da noite, no Allianz Parque. Você já tem aqui as melhores oportunidades do mercado para esse jogaço. É o último jogo de sábado, eu estou aqui na página do Campeonato Brasileiro de Futebol. Daqui a pouco a gente fala sobre o duelo de alvinegros, reedição da final da Libertadores do ano passado. E o Palmeiras está pagando 1,38 ali. É favorito. É favoritaço nesse jogo. O empate pagando 4,50. Mas eu acho que essa odd do Palmeiras, mais uma vez, está muito boa para tamanho favoritismo da equipe. Então, acho que dá para ir seco nesse Palmeiras. Depois a gente pode fazer até num próximo programa um bet builder para você se aprofundar, para a gente se aprofundar mais nas questões estatísticas e também para você fazer a sua fezinha
para esse grande jogo de bola, você acessa a capa do site, que você vê aqui ao meu lado esquerdo, apontando sua câmera para o QR Code que está aqui em cima. Vamos falar de outro jogaço, esse sim, um clássico nacional do futebol brasileiro, também disputado amanhã, só que no Rio de Janeiro, né? E um pouquinho mais cedo do que Palmeiras e Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro vão se enfrentar às 6h30 da noite. São duas equipes que jogaram no meio da semana, mas que não tiveram vitórias. O Botafogo estava vencendo o Mirassol por 3-0, uma partida... 2023 feelings, né? uma partida atrasada do Brasileirão. 3-0 só no primeiro tempo, o torcedor estava feliz, e aí no segundo tempo 3-3. E o Atlético Mineiro empatou com o Bolívar fora de casa por 2-2 pela Sul-Americana. Ô, Bernardo, eu não queria deixar de destacar o público no Newton Santos. 6.700 torcedores. Campeão da América e campeão brasileiro, hein? É um público que, para um grande clube do futebol brasileiro, a gente não vê assim com tanta frequência. Não, público exatamente. baixo assim, né? Exatamente. Assim, eu discuto muito a forma de se torcer no Engenhão, um estádio cujas arquibancadas ficam mais afastadas, né, do público, né? Então é um estádio até, de certa forma, meio frio, né? Foi um estádio que foi construído para o atletismo, né? Um estádio inaugurado no PAN do Rio 2007, um pouquinho antes de um jogo do Botafogo, mas foi construído para o PAN e, inclusive, sediou provas do atletismo nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Mas falando sobre esse jogo aqui, é o seguinte: o técnico David Ancelotti vem sendo muito criticado com razão, até pela utilização do Danilo. Contra o São Paulo, ele coloca o Danilo para jogar pelo lado direito, né? Um posicionamento horrível. O Danilo jogou assim na Inglaterra, no Nottingham Forest, e evidentemente não rendeu nada, até por isso é negociado com o Botafogo. E no jogo contra o Mirassol, o Danilo vai muito bem no primeiro tempo, ele o tira para colocar o Newton, ele adora o Newton. O David Ancelotti adora o Newton, que nem é um jogador tão jovem assim, tem 25 anos de idade. Então são as idiosincrasias do técnico italiano que dirige o Botafogo. Do outro lado é um Galo que vem animado até pelo resultado na altitude, né? Na última quarta-feira, no jogo contra o Bolívar, jogando em La Paz, 3.650 metros, Sim. e abriu 2-0 naquela partida. O técnico Jorge Sampaoli é bom, mas ainda não venceu uma partida dirigindo o Galo nessa segunda passagem, né? Ele perde para o Cruzeiro na estreia, até aí era um resultado que já estava encaminhado na Copa do Brasil, empata com o Santos e depois fica nesse resultado contra a equipe do Bolívar na altitude. E a nota ruim para o Galo, a fratura, né, na fíbula, rompimento de ligamento do tornozelo esquerdo do Coelho, que vai precisar passar por cirurgia. Coelho, que vinha sendo o principal jogador do Atlético Mineiro, né? Ia ser muito potencializado pelo Sampaoli, que gosta de pontas bem abertos. Então, um infortúnio a essa lesão do argentino. A gente torce pela pronta recuperação do atacante. Aline, mais uma vez, vamos às melhores oportunidades do mercado na BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está na tela e você será direcionado para a página do Campeonato Brasileiro com esse jogaço de amanhã entre Botafogo e Atlético Mineiro. Aqui é o seguinte, Botafogo pagando 1,69. Tá. Ódio ousada para o Botafogo. 3,50 no empate e 5,50 para o Atlético Mineiro. Eu vou no empate. Eu vou com você no empate. A crise no Botafogo está muito grande. E o Botafogo não está jogando nada. E do outro lado você tem um time que melhorou muito sob o comando do Sampaoli em relação ao trabalho do Cuca. Né? Não venceu ainda, mas a vitória é uma questão de tempo. Sim. Eu acho que esse Galo vai levar muitas dificuldades ao Botafogo. Lembrando que é a reedição da final da Libertadores no ano passado, disputada no estádio Monumental de Nunes e vencida pelo Botafogo, né, Aline? Isso. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até a próxima.